esperando, porque eu não tenho controle para saber se alguém entrou. E se alguém entrou, já, João Carlos. João Carlos está lá, a Reinalda, tá entrando as pessoas. Bom, antes que entre alguém, eu vou avisar. Hoje eu fui lá no Rio, né? Visitar minha esposa. Muita gente deve saber que está operada da vista, né? Só na terça-feira que vai ter uma avaliação. Ela está sempre de cabeça baixa e tal, está doendo o pescoço, aquelas coisas todas. Então, ela vai ficar umas 3 semanas lá no Rio. Tem que ver a situação do gás e tal. Mas, de qualquer maneira, o que ela pediu foi para agradecer as pessoas que rezaram por ela, né? Que pediram por ela, tá? Então, está aqui meu registro. Obrigado a todos também, da minha parte. Hoje nós vamos, eu acho que se não me engano, é o 18º. São 36, então, provavelmente, então, chegamos na metade. Então. Chegamos na metade dessa exposição, que são 100 e não sei quantos livros de ensinamento lá, 146, se não me engano, e eu consegui reduzir para 36, tentando escolher assim, os que contribuem mais, né, tal, que não se repetem. Tem um aqui que ele é estranho, eu vou até falar para vocês que é esse de hoje, que é o curso Terapia Okada, que é pela Tohō no Hikari. A última vez, aquele catálogo selecionado, sabe, também era da Tohō no Hikari. Os anteriores, era uma boa parte, a maioria era da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ele está aqui em 114 páginas, né? São 27 pontos ao todo, e eu escolhi apenas alguns, né? Porque não dá tempo. Eu escolhi, assim, tudo que é relacionado às perguntas e respostas. Eles fizeram uma situação de perguntas e respostas, que ele acaba até envolvendo Meixo Sama, né? Chamo para si na hora de responder, chamo Meixo Sama. Mas então, a gente tem que olhar isso aqui, que é um típico de obra que não é, especificamente, não revela bem que não é uma fonte original, entendeu? É uma obra selecionada de maneira feita por uma das organizações messiânicas, uma delas, que é o Tohō, né? E que aproveitou trechos de Meixo Sama, e especialmente aqui, esse é um curso de terapia Okada, então você já viu, ele vai aproveitar coisas de Meixo Sama em relação à terapia de purificação Okada, né? Vai ter uma parte seminário de investigação dos pontos vitais da terapia de purificação Okada, né? Dessa parte toda, eu vou escolher apenas 2 tópicos, quer dizer, dois itens. Uma que é proibida a realização de anamnese, perguntas minuciosas e o exame físico tocando as pessoas. E outro que eu vou também tratar, outro item, para que a investigação dos pontos vitais não seja interpretada como assédio sexual. Vou chamar esses 2, mas o que eu vou falar mesmo vai ser sobre a maior parte das coisas, são perguntas e respostas que a própria Tohō pretende, vamos dizer assim, responder, algumas vezes usando o próprio Meixo Sama, mas são perguntas que as pessoas fazem a Tohō no Hikari, entendeu? Então, por isso que eu digo que não é uma obra do tipo, vamos dizer assim, uso a expressão, até esqueci agora, original, né? Não é uma coisa original de Meixo Sama, tá? É um exemplo de um tipo de ordem, de livro de ensinamento, que envolve coisas de Meixo Sama. Bom, vamos primeiro vamos primeiro falar sobre esses 2 pontozinhos que eu destaquei, né? É proibida a realização de anamnese. Anamnese é perguntas minuciosas que a pessoa faz para conhecer a pessoa tudo, quais são os seus pais, tem problema, você mesmo, quais são as doenças, papapá, e vai por aí afora, né? E não tem também o exame físico tocando a pessoa. Agora, como é que é isso?
Mestre fala que na purificação okada você tem que tocar a pessoa para ver se está quente, se está frio, se tem algum elemento mais duro ali ou não, não é isso? Tem que tocar. Por que ele está falando para não tocar? Vamos lá. Ele fala assim, na questão da anamnese das perguntas minuciosas. Ele fala, pergunte apenas sobre as regiões em purificação, necessárias para a localização das nebulosidades espirituais. Pergunte apenas. Perguntas minuciosas, como as que um médico realiza com seus pacientes, aí a anamnese que eles fazem, não devem ser feitas. Pedimos muita atenção aos seguintes itens. Quais são? Primeiro, não faça diagnósticos. Segundo, não faça comentários baseando-se no ponto de vista da medicina moderna. Não deve perguntar os valores de determinados exames, nem avaliar se os mesmos estão normais ou não. Muito menos mencionar se a pessoa está ou não com determinada doença. Por exemplo, não se deve comentar que o índice de ácido úrico está elevado. Não se deve perguntar como está a pressão arterial, quais são os valores, etc. Terceiro, não recomende nenhum tratamento médico, tomando por base o ponto de vista da medicina moderna. Quarto, não faça diagnóstico com base no manual de terapia de purificação okada. No manual de terapia de purificação okada estão claramente mencionados os nomes das doenças e seus respectivos pontos para aplicação da terapia, que são os pontos vitais. Todavia, deve-se estar ciente de que conhecer os pontos vitais não significa ter condições de fazer diagnósticos. Bom, vocês estão notando assim, vocês vão fazer a pergunta, peraí, mas por que ele está falando isso, meu amigo? Você já levou um chumbo da medicina tradicional, da convencional? Que você está fazendo coisa, você vai ser chamado de charlatão? Pode ser movido até uma ação contra você? É essa a luta dele, e até hoje a luta é nossa. Essa do assédio que eu olhei para vocês, eu tive cuidados, porque, assim, só para dar uma ideia. Primeiro, que a pessoa estava com um caroço no seio. Você já pensou? Eu fiquei pensando. E se eu meto a mão no seio da pessoa, se alguém entra, sei lá o quê, qual é a interpretação que essas pessoas vão ter? Entendendo? Qual é a interpretação, ou do marido, ou sei lá de quem? Eu tive um outro caso, que assim, que eu estava formando um local para a gente realmente ter a ideia seria ter assim, um lugar para a pessoa deitar, para a gente poder, tinha que apalpar a pessoa, tinha que ministrar as orelhas, às vezes em lugares que sentada a pessoa não consegue ministrar, tá certo? Eu parei e pensei que assim, peraí, essa sala vai ficar fechada, vai ter como se fosse uma cama aqui, o que é que vão achar? Entendeu como é que é? Então, quando está se falando aqui, eu estou vendo, ele está prestando atenção na medicina, que vai vir em cima, e vai em cima de todo mundo, e está prestando atenção na questão, para que a investigação dos pontos vitais não seja interpretada como assédio sexual. O que ele fala? Nos dias de hoje, verifica-se a difusão da consciência dos direitos humanos. Por semelhante razão, evitar problemas como o assédio sexual tornou-se uma importante incumbência para nós. Hoje, então, nossa senhora, se naquele tempo existia isso, hoje, então, nesse sentido, na hora da prática da terapia de purificação okada, deve-se evitar palavras e atos que possam ser interpretados como assédio. Pedimos, portanto, muita atenção aos seguintes pontos. Ele dá 2 pontos. Ao investigar os pontos vitais em pessoa do sexo oposto, independentemente da idade, deve-se pedir ajuda à própria pessoa, ao seu cônjuge ou alguém da família. Não se deve tocar o corpo das pessoas de forma imprudente para não causar desconforto.
O segundo, como norma básica, a administração da terapia deve ser feita na presença de uma terceira pessoa. Então, vamos começar a falar sobre as perguntas e respostas. A primeira pergunta que foi feita foi assim: por que foi necessário instituir a MOA, que é da Torro, como pessoa jurídica? Penso que há a opção de trabalhar unicamente segundo a vertente da Torro no Ricari. É como se fosse, tem a Torro no Ricari, que seria a parte religiosa, e uma parte que é para administração de cuidado de saúde. É mais do que uma casa de jorei nossa. Fazendo um paralelo da Igreja Messiânica Mundial do Brasil com a Torro. Amor é mais do que isso. Amor é uma especialidade para tratar de pessoas. Entendeu? Então, a pergunta que está fazendo assim é: por que foi necessário instituir a MOA como pessoa jurídica? Penso que é a opção de trabalhar unicamente segundo a vertente da Torro no Ricari. Aí vem a resposta. Embora tenhamos recebido poucas perguntas assim, a questão condensa pontos básicos e importantes. Portanto, trataremos detalhadamente o seu conteúdo nos 4 itens abaixo. Primeiro item. Como a pessoa faz a pergunta? Penso que há a opção de trabalhar unicamente segundo a vertente da Torro no Ricari. Então, qual é a resposta? A resposta para essa pergunta pode ser encontrada mediante a assimilação do porquê do estabelecimento da MOA. Esse assunto é tratado em detalhes no Manual de Construção e Salvação. Portanto, reestudemos esse ponto junto com os ensinamentos. Então, aí começa a mostrar Meixo Sama, entendeu? Então, vem uma pergunta na época de hoje e a pessoa, então, dá uma resposta levando em consideração o que Meixo Sama falou. É muita coisa que eu faço, que é a formação de opinião. Isso tudo aí que eu escrevo aqui no Facebook é mais ou menos esse estilo. Eu procuro, nem sempre, mas eu procuro, às vezes, levar em conta os ensinamentos do Meixo Sama, sempre que eu posso. Então, o que o Meixo Sama falou isso em 7 de janeiro de 1954? Disse assim: quando o paraíso terrestre de Atami ficar pronto, com a conclusão do Museu de Belas Artes, creio que se tornará um grande foco de atenção. Gozará de muita fama, não apenas no Japão, mas também nos Estados Unidos, obviamente, e no fim da Europa. Concluindo, o paraíso terrestre de Atami, perplexo, as pessoas perguntarão: afinal, quem o fez? Foi o fundador da Igreja Messiânica Mundial. Ah, sim, quem é ele? É um homem chamado Mokichi Okada. Então, vamos pesquisar sobre ele. O que vai acontecer, com certeza, surgirá assim uma espécie de febre dos estudos sobre Mokichi Okada. Então, com essa resposta que ele está querendo falar lá, porque é necessário, né? Eu penso que é a opção de trabalhar unicamente segundo a vertente do Torro no Ricari. Então, ele está mostrando aqui que quando fosse construído a de Atami, aí conseguiriam fazer perguntas quem é o Mokichi Okada. Entendeu? Então, é como se fosse assim: não vamos sair de saída com o Mokichi Okada, vamos vir depois. Depois ele fala, em 22 de outubro de 52. O meu objetivo é salvar toda a humanidade, e não só o Japão. Talvez julgue que salvar a América seja pretensão descabida, porém, a meu ver, a salvação daquela nação, a maior potência mundial, é o que há de mais efetivo para salvar a humanidade. Então, é isso que ele está dizendo. Então, por quê, né? Penso que é a opção de trabalhar unicamente segundo a vertente da Torro no Ricari. A parte mais, vou chamar de religiosa, né? E não aquela parte especificamente para tratar as pessoas. Então ele está dizendo: olha, minha pretensão é maior, ele está dizendo: olha, vamos ter que tomar cuidado, o Meixo Sama vai ter que aparecer, mas num determinado momento. Aí ele fala assim, ó, diz, aí ele mais escrevendo do que falando do Meixo Sama, né? O Meixo Sama previu que os estudos sobre Mokichi Okada começariam a ser feitos mundialmente após a conclusão, como foi falado lá em cima, né? 2 anos antes da celebração da comemoração do centenário do nascimento de Meixo Sama. Para você ter ideia, então só podia ser em 1982, né? 82, porque ele nasceu em 1882, então 1982. Então, o presidente Teruaki
Kauai, tomou a firme decisão de pôr fim aos inúmeros problemas porque passava a instituição, os quais impediam o início desse trabalho. Tal decisão nasceu da sua fé centralizada em Meixo Sama e durante a sua busca sobre a verdadeira natureza de Meixo Sama. Com a conclusão, né, do Zuan-Kyo, né, que é o paraíso terrestre de Atami, a luz de Meixo Sama estender-se-ia mundialmente. Antes da chegada desse ponto de virada da administração divina, o presidente Kauai voltou a atenção para os Estados Unidos a fim de desvendar o misticismo contido no ensinamento Salvar a América. Na época, porém, os membros norte-americanos colocaram-se contra... contra o caráter religioso tradicional da Igreja Messiânica Mundial, naquela ocasião. Agora, esse ângulo aí, esse ramo chamado da Tohono Hikari. Mas, por outro lado, viam o Jorei como algo que a diferenciava das religiões convencionais. Queriam o Jorei, mas não queriam a Igreja. Por isso, independentemente das religiões a que pertenciam, muitos manifestaram o desejo de continuar a ministrá-lo, independente da religião que tinha. O presidente Kauai compreendeu que, com um trabalho voltado tão somente à difusão religiosa nos Estados Unidos, a Igreja Messiânica Mundial não passaria ali de uma religião vinda do Oriente, e Meixo Sama um mero líder de uma pequena e fachada organização. A maior parte dos americanos é cristã. O que eles desejavam era a luz de Meixo Sama, porém sem ter que se afastar de suas religiões e converter-se à Igreja Messiânica Mundial, do Mundial. O que eles estão fazendo aqui no Brasil? Você quer receber Jorei para curar alguma coisa? Você vai lá, na Moa. Não é na Tohono Hikari, na religião. Você vai na Moa. Depois você gostou, tal, se deu bem. Como é que eu faço isso para os outros? Então pode fazer, mas eu não pertenço à religião, não tem importância. Entendeu como é que é? Aí você começa a facilitar que pessoas que pertencem a outra religião venham ministrar Jorei. Os bons lá não estavam ministrando Jorei? Estava assim nessa ocasião. É a mesma coisa, entendeu? Por isso que a Tohono Hikari, para evitar uma igreja, uma nação que é cristã, aí o cara tem que abandonar a igreja ou fazer aquela confusão. Não, pode ministrar Jorei. O presbítero aqui diz assim, o presidente Kauai percebeu a vontade divina imbuída nas opiniões dos membros norte-americanos. Como vimos, a Moa foi fundada pelo fato do presidente Kauai ter voltado os olhos para países estrangeiros, em busca dos desejos de Meixo Sama, o de salvar o mundo. Imbuído no livro Salvar a América, seguindo os ensinamentos que, após a conclusão de Atami, do paraíso terrestre lá, com a inauguração do Museu de Belas Artes, as pesquisas sobre o Mokichi Okada começariam a ser feitas e a luz de Meixo Sama se expandiria no mundo todo. Nessa altura, os membros americanos desejavam recorrer à luz de Meixo Sama sem conversão religiosa. Tal postura nos fez perceber a administração que Meixo Sama pretendia promover. Assim, em 1980, sem confinar Meixo Sama apenas aos membros, passamos a ampliar a salvação ultra-religiosa sem nos preocuparmos se a pessoa era ou não membro, a sua religião, nacionalidade ou cultura. A fim de dar a conhecer amplamente a Meixo Sama ao mundo, estabelecemos a MOA. Entendeu? Isso lá em Washington, Estados Unidos. Em 1953, no ensejo da conclusão do protótipo do paraíso terrestre, Meixo Sama disse: transmito a todos os cantos do mundo as boas novas do paraíso. Através desse protótipo, podemos dizer que se encontra aqui o ponto de partida do Salvar a América. No ano passado, passados 50 anos desde a conclusão desse novo paraíso terrestre, exatamente de acordo com as palavras de Meixo Sama, esse solo sagrado, né? Verificamos a expansão da construção, né, do Instituto Terapêutico, tal, eixo da administração e de suas atividades sem matiz religioso. No Havaí,
e, em seguida, no mundo inteiro, assim os projetos Meixo Sama ganharam nítida forma no âmbito mundial, mas não atrelavam a questão da religião. À luz desse fato, foi possível interiorizar a divindade Meixo Sama, bem como a exatidão da sua administração promovida segundo a vertente da Moa. Sendo assim, pode-se dizer que a Moa é o instrumento de Meixo Sama, é a organização que, munida da absoluta fé nele, a desenvolver trabalhos e a mostrar fatos reais, arca com o papel de dar a conhecer à sociedade a divindade Meixo Sama como Salvador, no uníssono com a sua administração, ou seja, transmitir a todos os cantos do mundo as boas novas do paraíso. Podemos desenvolver as atividades segundo a vertente da Torro no Hikari apenas. Há também os que defendem essa opinião. Todavia, se fizer uma recapitulação dos acontecimentos desde o estabelecimento da Moa e os analisarmos sob a perspectiva da concretização dos desejos e projetos Meixo Sama, chegamos à conclusão de que não podemos nos limitar à salvação somente pela religião, mas sim desenvolver trabalhos que permitam a qualquer um ser agraciado com a salvação de Meixo Sama. Então, aí que está um problema, meu amigo. Esse está um problema, assim, por exemplo. O que é que nós fazemos aqui no nosso Centro Cultural Paradisíaco? Nosso público-alvo não é o peão. Né? Nosso público-alvo, a gente quer salvar, são os intelectuais, são pessoas de um nível mais alto. E essas pessoas, às vezes, não tem problema nenhum, nem financeiro, nem nada disso. Então, às vezes, é simplesmente um vazio existencial. Né? Então, através da cultura, quando a pessoa tem um nível espiritual alto, ele acaba achando interessante aquilo, então ele entra de cabeça, então a gente converte uma pessoa sem nunca ter ministrado um jorei. Às vezes você converte uma pessoa, como foi há muitos anos atrás, eu converti um amigo meu, que era do mesmo trabalho do que eu, ele morava na Zona Sul do Rio de Janeiro, tudo bem para ele. Aí eu comecei a falar dos produtos naturais, ele morava lá na Zona Sul, começou aí no local lá da igreja, a mãezinha dele comprava aquele produto natural. Aí começou a vir a curiosidade, né? Da onde, por que está fazendo isso, não sei o que e tal, se tornou membro. Entendeu? Então a pessoa tem que começar a ver que existem outros mecanismos. Isso que a igreja tem que abrir esse espaço para todas as pessoas que tiverem iniciativa. Né? Eu tinha um senhor que até ele já faleceu, mas ele é o pai do Paulo Mabach, né? Que inclusive é de outra religião. Ele foi da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Aí saiu e foi para outra religião. Mas o pai dele, que pertencia à minha casa de Jorei, né? Que eu era responsável, ele adorava ministrar Jorei lá no hospital da Marinha. Ele era da Marinha. Então, o hospital da Marinha. Então, eu só queria ficar lá ministrando Jorei. O que eu fiz? Fica lá, pô. Agora não, começa você a querer juntar o cara com a atividade da casa, que não sei o quê. Não, abre espaço para as pessoas. Né? Então, amor tem esse significado. A Torro no Hikari deixou essa... Desde lá dos Estados Unidos. Deixa assim, ó. Todo mundo que quer se tratar, quer se resolver seu problema com o Jorei, vai lá. Entendeu? É quase que o Jorei Center, mas é que o Jorei Center, às vezes, coloca algumas outras atividades que estão lá a religião. E essa outra não, é específico nisso. Tá? Bom, tem bastante coisa aqui, então fica difícil. Deixa eu ver se eu... Vou pegar a pergunta 2, porque tem muita coisa. A pergunta 2 é o seguinte. Entendi o porquê de não podermos desenvolver atividades
Acho que tinha uma pergunta que eu acho que foi ela, não esqueci. Qual a razão de instituir agora a MOA como pessoa jurídica? Que podia não ser como pessoa jurídica. A MOA quer tratar das pessoas, deixa ela aí, vai tratando. Então vamos ver qual é a. Eles usaram o ensinamento do Mestre Sama em 15 de junho de 1953. É o que o Mestre Sama falou. Tendo hoje como marco, entraremos finalmente na etapa do juízo final. Por isso, pouco a pouco, isso se apresentará de forma concreta, podendo ser muito bem percebido. Antes disso, há algo que devo avisar-lhes. Trata-se desta passagem da Bíblia. Que se divulgue amplamente as boas novas do paraíso. Depois disso, será chegado à fase final. E se divulgue amplamente as novas do paraíso, o salvar a América é exatamente a primeira etapa dessa tarefa. Por último, será publicada a obra Criação da Civilização. Esta será a boa nova do paraíso que farei com que o mundo inteiro leia. Então, você vê que ele colocou a questão desde da salvar a América até chegar à criação da civilização. Como se essa senhora espera, salva as pessoas, né? Então, amor. E depois a gente vai encaminhando a pessoa para a questão do paraíso, que é aquele livro da criação da civilização, né? Bom, aí vai contar muita coisa, eu vou pular um pouquinho, porque é muita coisa, né? Vamos então para o terceiro ponto, que vem uma pergunta, né? Assim, entendi o porquê de não podermos desenvolver atividade somente pela vertente da luz do Oriente, né? Ou seja, pela Torrão no Ricardo. Todavia, o que o Meixo Sama diz a respeito nos ensinamentos. Bom, resposta. Revimos até aqui alguns pontos importantes, tomando por base os materiais já publicados. Abaixo organizamos alguns ensinamentos que servirão de resposta a essa pergunta. Então, uma palestra que o Meixo Sama deu na ocasião da fundação da Associação Nipônica, foi de saúde, foi fundada em 15 de maio de 1936. Hein? No geral, o objetivo da Associação de Saúde é erradicar as doenças. Somente com a sociedade Canon, tal trabalho torna extremamente limitado. Por exemplo, os cristãos, os fiéis da Terikyo, entre outros, ficarão indecisos ao ouvirmos falar de Canon. E mais, os credos somente da ciência nos verão como supersticiosos e evitarão contato conosco. Neste ponto, muitos deixarão de ser salvos. Até hoje havia apenas uma porta da salvação que era estreita. Desta vez surgiu outra bem mais ampla e fácil de entrar. Continuando, ele fala, em outro ensinamento, ele fala, muito embora isso possa ser facilmente considerado como algo de cunho religioso, uma vez que tanto Cristo quanto outros fundadores de religião fizeram coisas similares, devo deixar claro que não pretendo jamais que o nosso se transforme em religião. E tem que bater muito nessa tecla, né? Nossa Igreja Messiânica Mundial do Brasil é uma religião. Difícil. Tem lá a parte da agricultura natural, da core, tem lá não sei o quê, mas é muito pouco de formação. Outros fundadores, uma das razões é o fato de que a prática religiosa leva a sociedade a encará-la como superstição. Com efeito, são incontáveis até hoje os exemplos de pessoas e mais pessoas que se tornaram infelizes, atormentadas por crenças supersticiosas e cultos estranhos. Acrescente-se que as autoridades, com o intuito de prevenir tais danos, estão adotando medidas severas de controle. Ademais, pode-se convir que não só shintoístas, budistas e cristãos, como fiéis de outras crenças, poderiam hesitar em submeter-se à nossa terapia, mesmo sofrendo com enfermidades, caso ela tenha, ainda que mínimo, um cunho religioso. Além disso, na hipótese de que a nossa terapia, como falei há pouco, fosse uma prática religiosa, estaríamos confessando, na realidade, a debilidade do seu poder, uma vez que os resultados seriam obtidos com auxílio da autossugestão. O cara religioso acreditava naquilo, tal, não, ele está querendo mostrar o seguinte, não,
Por exemplo, o Jorei é científico, não uma questão simplesmente religiosa. Não é isso. Porque o cara ficaria bom porque teve uma autossugestão, acreditava naquilo, tal. Não precisa nem acreditar, pode ficar bom. Entendeu? Representado pelo fator fé. Isso, aliás, é algo presente em certa proporção na medicina. Vejamos alguns exemplos. Quando o médico com quem vai se consultar possui o título de doutor, é catedrático, diretor de um grande hospital, autoridade na sua área, ou então tem sua clientela nas classes altas, nem é preciso mencionar que o paciente, antes mesmo de iniciar o tratamento, nutre por ele considerável veneração e confiança. É, portanto, natural que a força dessa sugestão exerça certo efeito, não se podendo negar a presença de um ponto em comum com a devoção religiosa. Entendeu como é que é? Uma devoção ao médico, você adora, ou então a devoção religiosa. Mas isso é autossugestão. Você tem confiança, Não. Todavia, a minha arte médica prescinde do auxílio de semelhante sentimento, não havendo necessidade de transformá-la num ato religioso. E não é só, como já citei, isso poderia acarretar-lhe desvantagem. Portanto, sempre a terei como ciência, e é como ciência que exponho a opinião pública. Em outras palavras, espero que seja a ciência do futuro, a ciência de ponta, a arte médica mundial criada por um japonês. Isso é um ensinamento que quase ninguém conhece, que é da arte médica espiritual, que foi escrito em 23 de outubro de 1943. Mas ele continua, tem vários trechos aqui só para explicar isso. Mas eu vou ler mais alguns que eu acho que vale a pena. Por exemplo, tem um que também o pessoal quase não conhece. Por sermos uma entidade religiosa, 16 de maio de 1951. O que ele fala? Mesmo que eu trate de assuntos tão benéficos às pessoas modernas que têm pavor de doenças, sequer fazem ideia do que digo. Tem-se a impressão de estar ouvindo uma conversa do outro mundo. Além disso, ainda que ouço sobre esta nova e surpreendente terapia e tenho contato com ela, tais pessoas, particularmente os intelectuais, parecem não entender quase nada. Ouvem a esmo, não lhes restando nada em suas cabeças. Para nós é algo realmente difícil de compreender. Ou seja, isso se verifica pelo fato de sermos uma entidade religiosa. Não há outra conclusão senão esta. Está entendendo? Olha quanta desvantagem que tem quando você faz uma coisa estritamente religiosa. Por isso que a gente tem que passar para fazer uma coisa científica, espiritualista. Por isso que a gente tem que trabalhar em cima da cultura, abrangendo não só a questão da medicina, de outras áreas. Estou bom brincar aqui. Pô, acho que eu vou morrer falando a mesma coisa e ninguém entende. O que ele está falando? Para nós, ele mesmo, é algo realmente difícil de compreender. Então, por que para mim não vai ser? Então, quando às vezes eu converso sobre a questão da política, eu digo, caramba, nossa senhora, tem que escrever. Pô, já escrevi sobre isso, já escrevi sobre aquilo. Ninguém lê nada, cara, ninguém lembra de nada, ninguém leva a sério o que você faz. Ninguém acredita em você, acha que você é um bunda mole, sei lá o que acha de mim, pô. Eu aqui me esforçando, trabalhando, você vê que eu mostrei, foi anteontem, eu acho. O tempo que eu tenho envolvido com isso. Graças a Deus que eu tenho 74 anos, graças a Deus. E foi bem vivido. Tem outro que, por exemplo, exemplos de danos causados pelos medicamentos, 10 de setembro de 1953. Para servir de exemplo de que a saúde humana pode perfeitamente ser restabelecida pelo Jorei, resolvi acrescentar aqui um testemunho que comprova ao máximo o seu efeito. Gostaria que fizesse uma comparação com o método de saúde empregado pela medicina moderna. Todas as edições deste jornal EICO são enviadas pelo correio ao Ministério da Saúde e Bem-Estar Social. A cada empresa jornalística, bem como aos intelectuais, é impossível, portanto, que não as tenham lido. Se cada empresa jornalística, bem como aos intelectuais, é impossível, portanto, que não as tenham lido. Se mesmo com a sua leitura não se sente nem um pouco curioso, diria que é algo que realmente não dá para se entender.
Escusado pensar, mas o fato de sermos uma entidade religiosa acaba por se tornar um obstáculo para nós. No entanto, com o poder divino, romperemos as barreiras e salvaremos os infelizes que sofrem neste mundo. Diga-se de passagem, uma tarefa nada fácil. Com relação a isso, vem em minha mente o seguinte: mesmo que eu estenda as mãos àqueles que agonizam no inferno, na tentativa de salvá-los, eles afastam-nos, desviam ou fecham os olhos. É tanta ignorância que nem sei o que dizer. Pobres coitados, sois escravos da ciência materialista. E o que tenho vontade de dizer é o que eu tenho vontade de dizer. Sinceramente, eu estou igualzinho a Meixo Sama. Igualzinho a ele. Quando eu vejo ele falar disso, eu digo, pô, tem horas que eu... Hoje eu estava escrevendo uma, espero que o pessoal tenha lido lá pelas tantas, né? O que eu falo? Eu falo assim mesmo, vou dizer para vocês, eu acho que é isso, como é que é? Estou falando da questão dos militares, né? Vai ficar preservando a independência dos poderes, isso é o caralho, foi isso que eu falei, entendeu? Revoltado mesmo. Porra, o que é isso, rapaz? Defender a democracia num estado desse, pessoal fazendo o que quer, roubando o que quer, né? E a gente não faz nada, cara. Você tem a força, eu não tenho. Se eu tivesse a força, eu ia fazer. Entendeu? Cara, ficar explicando esse beabá. Quer dizer, se a pessoa tem a força e não faz nada, no mínimo, é um sujeito omisso. Omisso. Aí vai dizer, não, mas tem que obedecer à Constituição. Porra nenhuma. Tem que obedecer o que é justiça, o que é justo. E a justiça, as coisas não estão na Constituição. Não estão lá. Tanto não estão que você vê o que o pessoal faz. Brinca com isso aí, para lá e para cá. Ah, vai ter que preservar porque o povo elegeu. Ah, porra, o povo é burro, cara. O povo é manipulado. Então, se você ama o povo, se você ama a sua pátria, por favor, dê jeito nisso, pô. Você tem a força, eu não tenho. Caramba, vou ter que explicar isso. Por isso que é bom o pessoal dizer, não tem que fazer. Vai lá na passeata mesmo, vai lá. Vai lá. Mas não pensa que vai fazer a pressão maior do mundo. Não, tem muita gente contra. Muita gente contra. Então, vai organizando. Aquilo ali, diminua. Não, isso aqui é uma organização. A gente, algum dia, poder fazer isso aqui uma pressão, realmente. Por enquanto, não. O outro, assim se cura completamente a tuberculose em 1953. Né? Diz assim, com certeza, nos dias de hoje, não há em absoluto nenhum método igual a este que cura por completo a tuberculose. Se nos meios médicos for descoberta uma metodologia capaz de curá-la, obviamente isso provocará um grande tumulto e muita polêmica à escala mundial. Logicamente, tal descoberta será digna de quê? De um prêmio Nobel. Mas, como sempre digo, por sermos uma entidade religiosa, todas as oportunidades para apresentarmos nossos relevantes serviços são em vão. Não dá para acreditar que coisas assim estejam a ocorrer num mundo civilizado como este. O que me dá muita pena são os inúmeros doentes que não são agraciados com as dádivas do Jorei. Olha, meu amigo, tem tanta coisa que eu vou fazer o seguinte. É muita coisa. Sabe o que eu prefiro fazer? Vocês já viram que isso aqui está lá. Né? Está aí, ó, o curso Terapia Okada. Dr. Ronald Ricardo. Está lá. Eu acho que eu dei um passeio de maneira que, para quem... Assim, o que eu fiz hoje? Destaquei o quê? Eu destaquei, olha, para você fazer ministrar Jorei, abre o olho com os médicos tradicionais, convencionais, as associações que ele tem. Se você pisar na bola, eles vêm em cima, vão jogar processo em cima contra você, vai chamar de charlatão, não sei o quê. Segundo, cuidado com assédio sexual. Hoje em dia, então, se o Michel estivesse aqui, pessoas para ganhar dinheiro vão dizer que você está assediando sexualmente. Então, abre o teu olho. E a terceira coisa que estava mostrando é o seguinte aqui, já nessa altura,
já está querendo um curso de terapia ou cada, mas podia ser um curso de qualquer outra coisa, não precisa ser terapia, não. Curso de qualquer outra coisa. Podia ser de agricultura, podia ser do Belo, podia ser de qualquer coisa. Se juntar gente ali, interessado naquilo, se a pessoa tivesse um grupo de artistas, quisesse falar sobre o Belo, e salvaria muita gente, sem nunca ter ministrado um jorei, sem nunca ter comido nenhuma comida natural, entendeu como é que é? São colunas de salvação, cara. Não precisa ficar numa coisa só. E não adianta, você tem que pensar o seguinte, eu venho conversando com as pessoas, cara, eu pedi assistência religiosa para minha esposa lá, né? Fomos lá no Jorei Center, ministramos Jorei, demos donativo, conversamos com a pessoa responsável, pessoa muito solícita, rindo, tal, anotou tudo da gente, tal, onde que a pessoa, minha esposa estaria, tal. Não foi um puto lá, rapaz. Um puto não foi. Aí a pessoa fica assim, eu falo assim, com essa ênfase, mas eu fico rindo, porque assim, isso está inserido no Brasil. O Brasil só tem gente sem convicção de nada. Entendeu? Eu estava falando ainda há pouco do militar. Você acha que o militar é patriótico? Acredita que tem que fazer um papel, uma missão na nação? Você acredita que quando ele entrou para lá, ele acreditava nisso? Não foi simplesmente um camarada que entrou, não teria emprego, não tinha força para concorrer a um concurso público, fazer uma universidade. Então o cara fica lá, entra, e fica aqueles negócios que eles têm, aquelas promoções lá dele, de tal, de coisa. Então entrou um cara desse, pô. Como é que você vai acreditar num cara desse? Isso no Brasil é abundante. Bota a bunda nisso, entendeu? Porque esses mundão todo não tem convicção de porra nenhuma. Então ficar gozado é o seguinte, você uma expectativa enorme de colocar dentro do Jorei Center, funcionando o dia inteiro, prometendo assistência religiosa, que não consegue cumprir. Para que essa promessa? Não consegue mesmo, cara. Não tem gente. Quem é que você vai mandar para lá? Não era como eu fazia. Se eu recebesse uma assistência religiosa, eu, como ministro responsável, eu ia lá. Ia saber, ia fazer a minha anamnese lá, ia fazer um monte de coisa. Depois eu começava a juntar a minha tropa de coordenadores, de encarregados e tal, para irem lá ministrar jorei sobre a minha orientação. Entendeu? Sempre acordei muito cedo. Não, a pessoa de lá, ela acorda muito cedo, eu tenho que trabalhar, ou então não sei o quê. Não tem importância, eu vou lá. 5 horas da manhã, estou lá. Estou dentro. Agora, é isso que eu digo. Muita pretensão. Então, pelo menos faz o seguinte, abre as portas, cara. Abre as portas, já que abre as portas, se junta um grupinho, eu sempre pensei nisso, cara, mas nunca vocês de cima deixaram eu fazer isso. Sempre minaram o meu trabalho. Sempre minaram o meu trabalho. Eu juntei médico, eu juntei advogados, tinha juiz federal, até o Whitson, esse aí estava no nosso grupo lá. Então eu juntei várias coisas, mas vocês chegam lá e tiram, ameaçam eles. Vai acontecer isso. Tem um amigo meu que o cara disse assim, ele até já falecido, ele falou, quando viu que ele estava metido no meu grupo, olha, não te atendo mais. Ele ficou com medo porque ele tinha os filhos dele como coisa metida na igreja, e vão tirar ele também, ele ficou apavorado. Cara, isso é a coisa que tem que ser feita, cara. Depois vão dizer que eu sou isso, eu não sou nada disso não, eu sou isso que estou falando aqui, que é a verdade. Que é a verdade. Vamos acordar, pessoal. Vamos abrir as portas para quem está querendo fazer coisas, atividades. Não fica com esse negócio, vem de cima, ainda já despachamos aquele cara querendo ficar dando diretriz. Ah, já saco, cara. Diretriz para tudo, é o cara que dá. Por qualquer problema que aparecesse, é aquilo que tinha que ser feito. Porra nenhuma, cara.
E porra nenhuma. Depende da situação, cada situação é um caso, pô. E você, não, vamos reunir essas forças, porque lá disse, quem que mandou dizer que. Quem é que estava com o Meixo Samba que ele está mandando dizer para fazer isso, dessa forma, desse ano? Acreditar nisso é ponto da carrochinha. Graças a Deus que esse cara foi despachado, porque se ele não fosse despachado, eu ia ficar no meio dessa confusão. Agora, pelo menos, vocês não têm desculpa, não tem diretriz, não. A não ser que vocês comecem a inventar também. Botaram aí no que hoje são, só por causa do negócio de legal, eu entendo. É só porque é legal, não vem com a mesma papo, não, porque senão vai encher o saco, pô, de novo, cara. Deixa lá, Meixo Sama é que é o homem, pô. Ele é que é o cara. O cara é Meixo Sama. O restante é restante. É resto. Bom, não sei se querem fazer pergunta, acho que é. Daqui a pouco estou falando para burro aí. E amanhã nós estamos em continuação, hein? Ó, vamos começar a falar do nascimento, né? É o nascimento e crescimento dos deuses, hein? Nascimento e crescimento dos deuses. Mas vamos ver se tem pergunta ou se o cemitério continua aí. Vamos lá. Vamos rezar por essas almas aí que deve estar tudo morto, porque ninguém fala nada. Eu acho que não. Todo mundo é paralítico. O João falou assim, o som aqui está normal. O problema é o seguinte, o que aconteceu aqui? Deu um problema e a forma que eu tive para restaurar, eu não sei, fica difícil. Eu botei meu pendrive aqui, que eu tenho um pendrive de sobressalente aqui acho que é do Vivo, se não me engano. Enfiei ele aqui e aí restabeleci, ó, que eu estava sem contato. Então, acredito, mas eu acho que aqui, do meu ponto de vista, fiquei com dois vídeos. Quer dizer, um vídeo que parou até ali e o outro que está continuando. É assim que eu entendi a situação. Ah, bom, tem o Miguel Ângelo Santos que falou aí, continua sem som. Meu amigo, entender a internet, não sei nem como dizer para você o que a gente... Entender a internet, eu acho que é pior do que entender a cabeça do Lula, sabe? Muito pior. A Jussara Magalhães falou que libere o nosso grupo para que nós possamos exercer esta nossa missão, pois passaremos o Jixoi do pessoal local. Bom, não sei, porque quando às vezes as pessoas falam, eu fico sem saber que ela pertence ao centro comunitário, ao centro cultural paradisíaco. Eu não liberar o nosso grupo, não sei assim, não consegui captar isso, para que nós possamos exercer esta nossa missão. Bom, por mim está tudo liberado, não sei o que pois passaremos o Jixoi do pessoal local. Não sei, sinceramente. O João Carlos está dizendo que está tudo ok. A Jussara está dizendo que é ok, consegui, grata. Tem outros aqui. O João Carlos disse que voltou, então ele estava com problema e voltou. Voltou, acho que por causa disso, confio. O pendrive e restabeleci. Bom, então, já tem lá seus 50 e poucos minutos. Então, vamos guardar o negócio para amanhã, né? Eu estava aqui escrevendo de manhã, quando eu tive que ir lá para visitar minha esposa no Rio, mas eu vou botar isso, acho que eu vou acabar de escrever. Eu escrevi assim, minutos, né, em que virei sueco. Vocês vão ver esse escrito aí, tá bom? Bom, que a paz do Senhor esteja convosco. Vou fazer como é que vai chamar? Vou fazer um culto no cemitério, pô. Vai todo mundo sair daí, do cemitério. Vamos lá, até logo.